Graça e paz, povo de Deus. Seja bem-vindo a esse vídeo que vai ser uma lista de outros falando sobre a célula, né? Do A ao Z sobre a célula. E hoje nosso estudo vai ser sobre o que é uma célula, o que isso é. Esse é nosso estudinho que a gente vai partir de hoje e seguir com outros vídeos falando, né? Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Márcio José. Sou pastor da Colheita Church, um dos pastores pela misericórdia de Deus. Sou discípulo do apóstolo Arcélio e da apóstola Márcia Daniela. Há 23 anos convertido, cuidando de gente e ajudando a igreja. E antes da gente continuar, eu queria dar um breve testemunho da importância da célula na minha vida, né? Há 23 anos atrás, eu era um homem que cheguei a acreditar em tudo e depois não acreditei em nada, né? E eu me envolvi com droga, com prostituição, com bebida, era um alcoólatra, né? Fumava e bebia todo dia, maconha, cheirava, essas coisas todas aí, e quem tá no mundo tá propício. Só que eu fui trabalhar com um menino chamado André, hoje é pastor André também, na Colheita Church, no qual fazemos parte. E ele passou por um encontro e eu vi a transformação dele de doido para um cara mais diferente, tranquilo, etc, etc. E ele falava de Jesus para mim e eu ignorava, nunca quis ir para negócio de igreja. Dificuldade para ir negócio de igreja não tinha nada a ver comigo. Mas um dia, uma madrugada, eu ia acabar com a minha vida e eu lembrei desse menino falando de Jesus para mim. Então cheguei no escritório, falei com ele, me prende em algum lugar no escritório onde ele trabalhava, porque eu perdi o controle sobre mim. Ele me levou para casa dele, botou a mão na minha cabeça, ele e a esposa dele, a pastora Alessandra, e oraram por mim, e todos os pensamentos de morte, todos os pensamentos ruins, tudo que estava acontecendo, com aquela mão magrela dele sobre a minha cabeça, tudo passou. E eu fiquei impressionado. Como eu tinha dificuldade para ir para a igreja, ele me chamou para um negócio de célula. Que palhaçada, eu pensei, palhaçada é essa, negócio de biologia, misturando biologia com Deus, que bobeira é essa? Mas como ele havia orado por mim e aquilo tudo tinha acabado, eu fiquei curioso para saber que poder é esse, que força é essa. Aí eu comecei a participar da célula dele e foi muito interessante. Fui muito bem acolhido, muito bem recebido, e como ele era um amigo, tudo que ele falava eu acreditava, e vamos na minha cela lá, vai ter uma sopinha, vai ter um caldo verde, vai ter um treco, e assim eu fui conhecendo Jesus através da célula. Eu não entrei em outra igreja, eu não sei como funcionam as outras igrejas, eu só sei o seguinte, foi através da célula que Deus me resgatou. Então Deus tem várias maneiras de resgatar algumas pessoas, e uma delas é essa ferramenta poderosa chamada célula. Esse grupo pequeno de pessoas que facilitou, se tornou uma ponte para que um maluco, um drogado, um doido como eu, hoje conhecesse Jesus e toda a minha casa conhecesse Jesus. Então eu tenho um carinho muito especial por essa questão de célula, porque foi através dela que eu conheci Jesus, através dela eu tive experiência com Jesus, foi dentro de uma célula que eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus. Foi dentro de uma célula que eu aprendi muita coisa, a ser um marido, a ser um homem de verdade, né? Foi dentro da célula. Então, sem mais demora, vamos dar continuidade, né? O que é uma célula? É bem simples. Vou falar de maneira simples, depois a gente vai ver questões técnicas. É bem simples, né? É uma reunião de um grupo pequeno de pessoas em busca de evangelizar e edificar através da palavra de Cristo. É só isso. É um grupo de gente que se reúne para ler a Bíblia, falar de Jesus, apresentar Jesus, se edificar aqueles que já estão caminhando com Jesus e aqueles que não estão caminhando com Jesus, conhecer Jesus de uma forma mais fácil, mais leve, né? Agora a questão técnica. A visão dos 12, G12 de César Castellano, ele se inspirou em David Pong-Cho na Coreia do Sul, né? Que trabalha com esse esquema de célula. Uma célula é um pequeno grupo discipulado que se reúne regularmente para comunhão, ensino bíblico, oração e evangelismo. Esse modelo de igreja em célula segue o princípio em que cada crente deve ser um líder em potencial, responsável por formar e multiplicar novas células, que a gente vai ver isso nesse vídeo, tá bom? Olha Atos aí, eu vou até me tirar para você ver aqui, ó. Olha Atos 5:42.
versão Almeida Revista e Atualizada. E todos os dias no templo e de casa em casa, tem vários textos de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus Cristo. Você sabe que naquele tempo de Jesus a igreja era perseguida e uma das maneiras deles continuar adorando, servindo ao Senhor é através das casas, né? Não tem como parar uma igreja que está na casa. Como parar uma igreja que estava na casa? Na pandemia, na Covid, as células continuavam. Havia um lugar onde a pessoa recebia uma palavra de conforto, direção, né? As células não pararam. Pode tentar derrubar as igrejas, mas as células vão continuar. As igrejas vão continuar dentro da casa. Agora, quais são as principais características da célula? Vamos ver algumas. Segura o vídeo aí para o que você quiser aprender. Vamos ver algumas características da célula no G12. E vamos aprender todos esses termos aí, tá? Mas antes, o que é esse bendito G12? O que é? É grupo de time de futebol? O que é isso aí? Vamos entender aqui, ó. G12, na verdade, ele significa Governo nos 12. É um modelo de crescimento discipulado cristão desenvolvido pelo pastor César Castellano na Missão Carismática Internacional na Colômbia. Esse modelo é baseado na ideia de que cada líder discipula 12 pessoas, seguindo o exemplo de Jesus. Jesus cuidava de 12. Então a célula ela vai ter no máximo 12 pessoas, né, para que você possa cuidar. Esse é o modelo, né? Agora vamos ver aí quais são os princípios do G12, desse grupo, né? Primeiro, o modelo de Jesus baseia-se na forma como Jesus treinou os seus 12 discípulos para que o reino expandisse. Por causa desses 12 homens aí, um pequeno grupo de 12 homens, hoje o evangelho está em todo lugar. Então há um poder quando você reúne com 12 pessoas. Segundo ponto, discipulado é estratégico. Cada pessoa discipulada deve tornar um líder e formar seu próprio grupo de 12 discípulos. Né? Nós vamos ver isso aí na frente com mais detalhe. O encontro com Deus, um dos pilares do G12, um dos pilares do governo dos 12 são os encontros espirituais, onde os participantes passam por um processo de libertação, cura e renovação. Hoje a gente usa a Universidade da Vida, que a gente vai estar falando sobre isso também em algum vídeo. O quarto ponto dos princípios G12 é a multiplicação da igreja. O objetivo da célula é se multiplicar. Então vamos ver isso daqui a pouco. E por fim, igrejas e células. O G12 funciona dentro de um conceito de igrejas em célula, onde pequenos grupos se reúnem regularmente para oração, ensino e comunhão. Tá? Agora voltando. Principais características das células do G12. Quais são as principais características da célula? Eu já aprendi aqui que célula, na verdade, é um grupo de pessoas que se reúnem. Vai ter um vídeo que eu vou estar falando aí os tipos de célula. Ela pode ser masculina, feminina, pode ser de casais, pode ser mista. Nós vamos ver isso aí para frente com os outros vídeos. Mas hoje é o que é uma célula. Nós já aprendemos que uma célula é um grupo de pessoas que se reúne para ministrar a palavra de Deus, orar, adorar o Senhor, com o objetivo de multiplicar e evangelizar, que a gente vai ver daqui a pouco também. Agora, voltando, principais características das células G12. Quais são as principais características? Mas antes da gente continuar, vamos entender essa analogia, esse termo usado de célula biológica e célula de igreja. Antes da gente dar continuidade, vamos entender como essa analogia é interessante quando a gente fala a palavra célula. Observe comigo. Célula é parte do corpo, assim como cada célula biológica tem uma função essencial dentro de um organismo maior, cada célula da igreja desempenha um papel vital na edificação do corpo de Cristo. Uma igreja grande, como o pastor vai cuidar dela? Ele cuida dela através dos seus líderes de célula, que alcança todo mundo. Todo mundo é cuidado. Uma igreja de 3.000 pessoas, como que vai cuidar de uma igreja de 3.000 pessoas, de 4.000 pessoas, 5.000 pessoas? O pastor não tem condições. Então, através da célula é possível cuidar, que é parte do corpo, né? Por que a gente fala célula? Porque ela multiplica natural. Uma célula multiplica natural. E a função de uma célula é se multiplicar. As células do corpo se multiplicam para manter o organismo vivo e saudável. Ponto. Da mesma forma, as células da igreja não existem apenas para si mesma.
mas para reproduzir espiritualmente, formando novos discípulos e expandindo o reino de Deus. O propósito é que o reino de Deus cresça. Regeneração e crescimento. A célula tem esse poder. O corpo humano se renova constantemente através da multiplicação celular na igreja, com os novos chegando. A célula é uma porta de entrada, como eu dei meu testemunho, que foi uma porta de entrada para me conhecer Jesus Cristo. E por que a gente compara a célula biológica com a célula da igreja? Por último, unidade e função. Assim como uma célula no corpo tem um propósito específico, como fornecer energia, defender contra as doenças ou transmitir sinais, cada célula na igreja tem a sua missão: ensinar, acolher, discipular, alcançar novas pessoas. Então essa é a função de comparação de uma célula biológica de uma célula de igreja. A célula não substitui a igreja, ela faz parte da igreja. Não é uma divisão, é um complemento. É uma porta de entrada para muitos como eu, que tinha resistência à palavra igreja. Tem gente que tem resistência à palavra igreja. Tem gente que tem dificuldade. Mas com a célula, um amigo convidando, não vai, vamos lá em casa, vamos no meu escritório, ou qualquer coisa assim. Voltando, principais características das células do G12. Nós já vimos o que uma célula é, agora vamos ver as características dessa célula. A primeira, principais características das células do G12. A primeira, evangelismo e multiplicação. A célula existe para que pessoas novas cheguem nela, conheça Jesus, e essa célula chega a tanto número de gente que ela tem que multiplicar. Alguns membros vão sair dessa célula com outros em outras áreas, em outros bairros, em outras praças, etc. Cada célula é incentivada a crescer e se multiplicar, gerando novas células e novos líderes de célula. Nós vamos ver isso daqui a pouco com um desenho que eu fiz. Mas a principal característica, eu tenho uma célula para quê? É um clube de amigos? É um clube para jogar carta? É um clube para jogar videogame? Não. A célula tem um objetivo principal: evangelizar, fazer com que outros Márcios conheçam Jesus, outras Marias conheçam Jesus. É fazer da célula um instrumento para que as pessoas amem Jesus, tenham uma experiência com Jesus. Essa é a primeira função. Vamos ver a segunda? Mas antes de falar da segunda, evangelismo, cada membro está sempre orando e jejuando por 3. Lembra de Jó 42:10? E mudou a sorte de Jó quanto esses orava pelos seus amigos, pelos seus 3 amigos. Então, assim, toda pessoa na célula que já está dentro da célula, ela já tem a obrigação de estar orando por 3 pessoas e jejuando por 3 pessoas. E convidar essas pessoas para estar nessa reunião. Como é que eu conheci Jesus? Porque um amigo me chamou para uma reunião. Como é que você faz? Primeiro que você tem que fazer, primeira coisa que você tem que fazer é orar e jejuar por 3 pessoas. 3 pessoas. Até que ela conheça Jesus. Eu vou orar e jejuar por esses 3 nomes. Talvez a sua sorte mude como mudou a de Jó, porque você parou de olhar para você e está olhando para o outro. É aquela oração intercessória. E quando eu orar, passou um tempo de oração e jejum, eu tenho que convidar essa pessoa. Ou através de WhatsApp, eu chamar ela para tomar um cafezinho. Falar, poxa, eu estou participando de um negócio tão legal. Eu queria que você fosse para experimentar, conhecer. Ninguém vai te forçar a nada, tu não é obrigado a nada. Vá lá conhecer a célula. É um negócio interessante. Ou se não quiser chamar de célula, chama de uma reunião. Tem uma reunião com os amigos, a gente ora, intercede pelo outro. Use a linguagem que esse teu amigo não vai se assustar. Use uma linguagem que seu amigo vai ficar fácil dele ir. Talvez a palavra célula assuste ele, talvez reunião de amigos, talvez um café com amigos. Eu não sei qual é a estratégia que você pode usar. Mas você conhece seu amigo, você sabe da resistência dele ou não. Então, essas pessoas que levam 3, observa o seguinte, essas pessoas que levam 3 ou mais para a célula, vamos supor que chamou o João, e o João começou a orar por 3. E esse João, posteriormente,
vai ajudar esses 3 a conhecerem Jesus, a passar por todo o processo que a sua igreja tem. Pelo encontro, pela Universidade da Vida, que cada igreja tem as suas ferramentas. Ou seja, esse grupo agora, desses 3 amigos que João levou, ele vai abrir a própria célula dele em algum lugar, ou na casa dele, ou na casa de algum amigo, e ele vai se tornar o líder dessas pessoas, desses 3 que ele orar, desses 3 que ele caminhar junto. Porque ele já é um líder, ele já influencia. Liderança é influenciar. Né? Se a gente puder resumir o que é liderança, é influenciar. Se João influenciou 3 amigos, se esses 3 amigos passaram pelo processo, então eu vou poder multiplicar a célula, ou seja, essa célula multiplica, ela está crescendo. Então agora João e esses 3 amigos dele agora vão para um outro lugar fazer esse mesmo processo. O que são os 12? São isso. Cada líder de célula que começar a ter a sua célula é o meu 12, né? A função de um líder principal é levantar 12 líderes para ajudar ele. São os líderes que estão sendo formados e se multiplicaram dentro da célula. Se eu tiver 12 homens dentro da minha célula, ou se você tiver 12 mulheres dentro da sua célula, essas 12 você tem que trabalhar para se tornar líder. Porque quando se tornar líder, você já tem a sua equipe de 12. Que vai ter um estudo só falando sobre isso. Então lá, vamos exemplificar aí, ó. Eu fiz um desenhozinho aí. Olha só, o líder da célula sou eu, Márcio. E eu tenho 6 pessoas aí, tá vendo? 6 pessoas. Só que uma se destacou porque já tá levando 3. Ela estava orando por 3, já tá levando 3. E você viu aí que o André também tá levando 3. E o Lucas tá levando 3. Olha só que legal, né? E o João, o André e o Lucas já estão fazendo um trabalho discipulado, de ajudando, de caminhar com essas pessoas. E essas pessoas já vê o João, o André e o Lucas como seus líderes, conselheiros, amigos da direção. Aí o que acontece? Eles agora vão multiplicar. Olha o desenho que eu fiz aí. Olha só. O Márcio, eu continuo com meus 3 aqui agora que estão orando, porque esses outros 3 saíram, porque eles se multiplicaram e agora cada um está num bairro agora fazendo o mesmo que eu estou fazendo aqui. Olha como cresce o número de pessoas. Olha como a multidão começa a florir. Porque se eu estou fazendo sozinho, olha só, se eu estou fazendo sozinho, eu ficaria só nesses aqui. Mas agora eu tenho 3 pessoas que ficaram tão impactadas, como o João, o André e o Lucas, que eles estão me ajudando a reproduzir a mesma coisa. Ou seja, eu reproduzi neles o mesmo amor, a mesma disposição, a mesma liderança para que eles possam fazer o mesmo. E assim eles vão fazendo até que a cidade seja tomada, o bairro seja tomado, o país seja tomado. É assim que funciona, né? Então, as principais características do G12. Olha só, no G12 o processo de crescimento espiritual e multiplicação da igreja é baseado em 4 etapas finais. São essas etapas aí, ó: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Essas são as 4 etapas. Dentro da célula a gente tem que fazer esse processo. Eu ganho um novo, eu consolido ele. Como é que eu ganho? Levar a pessoa para Cristo, por meio do evangelismo, do convite, para a célula, do primeiro contato, onde o objetivo é apresentar o evangelho e fazer dessa pessoa um crente. Depois eu consolido, eu cuido dessa pessoa, eu fortaleço a sua fé, eu garanto a sua permanência, eu incluo no acompanhamento pessoal. Depois no discipular, eu vou começar a treinar essa pessoa. Eu uso as ferramentas que a igreja tem também, como escola de líderes, como capacitação destino. Eu uso as ferramentas que a igreja tem para formar o líder. E por fim, eu vou enviar, que é multiplicar. Então, dentro da célula acontece o ganhar, consolidar, discipular e enviar. E se esse processo for feito direitinho, você começa a formar esses líderes aqui, ó. Você começa a sair disso para isso. Você não está mais sozinho. Você começa sozinho, daqui a pouco tem João, André e Lucas. Ou seja, fica mais fácil carregar a cruz e cumprir o propósito no qual Deus nos destinou. Tá? Voltando. Principais características das células no G12. Primeiro, nós já vimos o que é uma célula. E agora a gente já vimos o que o objetivo da célula: evangelismo, multiplicação. Agora vamos ver o próximo. Acompanhe comigo aí. Né? Liderança baseada no discipulado. Discipulado.
Discipulado. Eu vou ter um vídeo com mais detalhe dos objetivos da célula, com mais detalhe. A gente está dando uma pincelada, né? Eu vou falar como deve comportar um líder, o que é um Timóteo, o que é um anfitrião. Vou falar disso tudo. Vou contar minhas experiências, vou multiplicar a minha experiência contigo para que você consiga chegar onde você quer, né? Então, principais características do G12, agora o segundo ponto, é liderança baseada no discipulado. É você estampar o caráter de Cristo na outra pessoa. É você fazer o que Jesus mandou em Mateus 28, 19, é ir fazer discípulo. É discipulado, é fazer pessoas iguais a você. O líder da célula discipula os membros preparando para se tornarem novos líderes. Liderança é influência, a gente não tem que impor nada a ninguém. Não podemos usar na nossa posição de líder para benefício próprio. Nós, líderes, estamos aqui para servir, ser degrau, escada, para que os outros cresçam e a gente diminua. Então, o segundo ponto é liderança baseado em discipulado. Os líderes que mais crescem são os que mais servem, não que são mais servidos. Terceira coisa, as principais características da célula, né, é a estrutura dos 12, né? Essa estrutura hierárquica que a gente vai ver durante o caminho desses vídeos aí, são mais de 18 vídeos que eu vou produzir, eu já tenho cada tema de cada um. Baseia-se no modelo de Jesus, é um esquema hierárquico. Baseia no modelo de Jesus, que escolheu 12 discípulos para treiná-los e enviá-los. Cada líder discipula 12 pessoas, que faz o mesmo com outros 12, formando uma rede de crescimento exponencial. Claro, existe célula no modelo dos 10, dos 9, não tem problema nenhum. Nós seguimos o que Jesus fez. Mas há pecado de célula ter grupo de 25, de 30? Problema nenhum. Márcio, a minha célula está com 20 pessoas. Tá, amém. Amém. Continue. Forme 12 no meio dessas 20. Está com 30, forme 12 no meio. Faça crescer, não deixe essa célula ficar parada. Água parada atrai mosca. Existem pessoas que nunca vão querer liderar, elas têm medo, têm alguma dificuldade, mas vão poder servir em outras áreas. E essas pessoas precisam ser amadas, cuidadas e tratadas também, tá? Vamos falar nisso em algum vídeo aí, em algum momento, né? A quarta coisa das principais, cara, não existe visão, não existe célula sem que haja um encontro. O encontro a gente faz de 2 dias na igreja, 3 dias no sítio, não importa onde for, só que tem que haver o processo de libertação e cura, palavras onde a pessoa passa por esse processo para ela ser liberta e curada. Como vai libertar se não for liberto? Como vai curar se não for curado? É claro que nós estamos num processo, mas o encontro nos ajuda a resolver muito desses problemas, né? O encontro com Deus, ele é um processo. Dentro da nossa igreja, lá nós temos a Universidade da Vida, que é o pré-encontro, depois o encontro, depois o pós. Mas o encontro é importantíssimo para que haja crescimento celular. Ela faz parte das características das células no governo do 12. A célula é um ambiente onde os membros passam por um processo de transformação espiritual, sendo incentivadas, e não imposto, e não obrigado, a participar dos encontros intensivos de libertação e restauração. É o que acontece no encontro: libertação, restauração, arrependimento e tudo isso aí. A pessoa fica lá separadinha, seja 2 dias, seja 1 dia, para que ela possa ser ministrada, e o poder de Deus opera sobre essa direção. O quinto, principais características das células do governo do 12, claro, foco na família e comunidade. Tanto que as células, o mais importante é que ela seja feita dentro de uma casa para atingir toda a família. O objetivo da célula é alcançar toda a família e alcançar toda a comunidade. As células são realizadas em casas ou locais estratégicos, criando um ambiente acolhedor e acessível para os novos participarem. Então a célula tem que ser um lugar onde a pessoa é bem recebida. A minha célula é uma bagunça organizada.
é muito divertida, é um ambiente de alegria, de felicidade, onde as pessoas conversam livre, onde uma liberdade, é uma bagunça organizada, porque hora e outra eu boto ordem na casa. Nós vamos ver também como funciona a estrutura de como fazer uma célula. Nós vamos ver que uma célula tem que durar 1 hora. Nós vamos ver qual é o melhor local, nós vamos ver várias coisas. Fica comigo aí nesses vídeos, nessa playlist, acompanha aí, bota o sininho aí no meu canal, porque isso vai estar tudo no meu canal, para você acompanhar e para você crescer e aprender. Eu tô aí há alguns anos, né? Eu tenho alguma coisa para poder ensinar, tá bom? Resumo da ópera. Deixa eu me tirar aqui para que você possa ler o resumo todinho da ópera. No modelo G12, do governo dos 12, uma célula é um pequeno grupo discipulado que fortalece a fé e multiplica a igreja. Seu objetivo é formar líderes comprometidos com o reino de Deus, cumprindo a ordem de Jesus. Nós temos uma ordem: ide fazer discípulos. Está lá. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que venho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. Então, nossa função é essa aí. Deus deu a ordem, vamos cumprir. O processo segue 4 etapas que nós falamos em resumo: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Dessa forma, cada membro se torna uma missão de Jesus, garantindo o crescimento saudável da igreja. Esse é o nosso objetivo. Fim. Porém, teremos outros vídeos sobre temas como tipos de célula, horário, escolha do local, entre outras. Se você quer ver crescimento na sua igreja, o caminho dele é da célula, é do discipulado, é do acompanhamento. E como nós vimos aí, deixa eu voltar lá no iniciozinho, nós vimos aí que o Senhor quer que a gente cresça. E um dos mecanismos da gente crescer, a igreja crescer, avançar, é através da célula, onde a gente tem acompanhamento, onde na célula a gente se relaciona. Imagina uma pessoa nova chegando numa igreja de 1000 pessoas. Mas imagina uma pessoa nova chegando num grupo pequeno, onde tem 6 pessoas e ela conhece o nome de cada um. Quando ela chegar dentro da igreja, ela vai saber o nome de pelo menos de 5 pessoas. Ela não vai estar sozinha, ela vai ser bem acolhida, né? Função da célula, objetivo da célula também, nós vamos estudar disso. Qual o objetivo da célula, né? É que a pessoa seja bem acolhida, amada, tratada, tá bom? Deus te abençoe, espero que eu tenha te ajudado a entender o que é uma célula, os objetivos dela e alguns pontos resumidos que a gente vai estudar durante outros vídeos, tá bom? Deus te abençoe, foi bom estar com você, que a bênção do Senhor alcance você e a sua casa. Até a próxima, Shalom.